confesso, assim, vocês devem estar cansados de me ouvir perguntar como vocês estão, mas eu sei que o que a gente está passando agora não tá fácil, né? Ficar isolado, ficar sozinho, assistindo aulas pelo computador, pelo celular, são coisas que dificultam o nosso dia a dia, que complicam um pouquinho, a gente sente falta daquele calor humano, né? Mas, enquanto a gente não pode estar na escola todos juntos, é assim que a gente vai se encontrar, não é mesmo? Me pediram para falar um pouquinho de semelhança, não foi? E eu tô aqui, eu vou começar, eu sei que eu tô atrasada com vocês, eu já era para ter feito esse vídeo há mais tempo, gente, mas eu tô muito enrolada. Daqui a pouquinho eu tô voltando pro meu ritmo normal, e eu vou conseguir ajudar vocês com uma rapidez melhor, tá bom? Uma rapidez maior, na verdade. Meu nome é Cíntia, sou professora mestre em matemática e amo matemática, acho que vocês já perceberam isso, né? Eu gosto muito de estar aqui com vocês para falar um pouquinho dela. Gente, então, vamos começar pensando em semelhança. No nosso dia a dia, nós dizemos que duas coisas são semelhantes quando se parecem, certo? Alguma coisa que eles têm, objetos que têm alguma característica em comum, uma cor que lembra, né, o formato. A gente diz que são parecidos, que são semelhantes. Quando a gente fala de semelhança dentro da matemática, a gente não está tão distante dessa coisa do dia a dia, não. Só que para ser semelhante na matemática, precisa de ter algumas características. Mas vamos dar um exemplo simples para vocês. Todo mundo que está me assistindo tirar foto, né? Eu tenho certeza, hoje a onda é toda hora, tô ali, bate uma foto, tô ali. A imagem que sai na foto é a imagem da gente, correto? Mas não é no tamanho real, pelo menos quando eu olho na tela do celular, e eu nunca mandei revelar uma foto minha no meu tamanho real. A gente sempre manda revelar em tamanhos menores, correto? Essas fotos, a imagem nossa que está na foto, ela é semelhante à nossa imagem, porque ela tem as mesmas características que nós temos. Ninguém sai com a cabeça desproporcional, um braço maior do que o outro, um lado mais gordo do que o outro, a não ser que tenha alguma coisa que atrapalhe o foco na hora de bater essa foto. Eu já bati foto de rosto, de lado, que deu a impressão que um lado do meu rosto era maior do que o outro, mas isso foi por quê? Foi por causa da posição que a câmera pegou, tá? Então, o que eu tô querendo falar para vocês? E matematicamente falando, duas figuras são tidas como semelhantes quando elas têm características em comum. É como se, quando eu tenho vou desenhar aqui para vocês visualizarem melhor. Vou desenhar um retângulo que é mais fácil. Olha só o seguinte, eu tenho um retângulo. O meu retângulo aqui eu já vou fazer pensando no que eu tô falando com vocês de semelhança. Então, aqui as minhas medidas já vão ser de acordo. Eu vou chamar esse meu retângulo de A, B, C, D. E os ângulos que a gente tem, os ângulos internos de qualquer retângulo, são de 90 graus. Esse retângulo em específico, eu coloquei aqui 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Se eu quiser fazer um retângulo maior ou menor que esse, e respeitar uma razão, respeitar uma proporção, o meu desenho vai ser semelhante. Quer ver? Vou pegar vou desenhar outro triângulo, outro retângulo, só que eu vou dobrar as medidas. Ele vai ter 40 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Eu vou chamar de A', B', C' e D'. Então, os ângulos internos também medem 90 graus. E aqui a gente tem 40 centímetros. E aqui a gente tem 20 centímetros. São semelhantes? Sim, são semelhantes. Por quê? Tem que analisar duas coisas quando eu falo de polígonos. Seguinte, os ângulos internos correspondentes são congruentes, têm a mesma medida? Sim, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Todos os ângulos internos são congruentes, os ângulos correspondentes. Beleza, fechou. Ah, Cíntia, mas o retângulo é 90, então sempre vai ser 90 em todos os retângulos. Tá, mas eu desenho um retângulo para ficar mais fácil, mas poderia ser um hexágono, um pentágono, e aí a gente não tem como garantir que esses ângulos vão ser todos iguais, a não ser que ele seja regular, não é verdade? Bom, só isso garante que eles são semelhantes?
Não. Por quê? Porque eu posso desenhar um retângulo aqui, ó. Vou colocar 10 centímetros aqui. E vou colocar 6 aqui. E aí, o que acontece? Esse retângulo também tem os ângulos internos medindo 90. Mas existe semelhança dele com os outros? Não. Por que não? Porque se a gente olhar para os lados, esse lado maior, o comprimento dele é a metade desse aqui. Mas a largura dele, a altura dele, não seguiu a razão, não foi metade. Então, ele não é semelhante. Então, para haver semelhança, o que eu preciso? Que os ângulos internos correspondentes sejam congruentes, e não quer dizer que as figuras precisam estar na mesma posição, elas podem estar em posições trocadas. E eu preciso que a razão entre os lados correspondentes sejam, as razões entre os lados correspondentes sejam iguais. Eu preciso de uma proporção. Como que eu sei disso? Vou pegar aqui, ó, o AB. Quem corresponde ao AB? O A', B'. Quem é o AB? 10. Quem é o A', B'? 20. Se eu simplifico isso aqui, dá 1/2. Agora eu vou pegar aqui, ó, AB. Quem é correspondente ao AB? A', D'. O AD vale 20 e o A', D' vale 40. Se eu simplifico isso por 20, a fração irredutível é 1/2. Então, o que aconteceu? A razão entre os lados, as razões entre os lados foram iguais, 1/2 e 1/2. Então, eles seguiram a mesma razão. E eu posso olhar do maior para o menor também, não tem problema. O importante é que eu siga o mesmo padrão. Então, são duas características que eu preciso para considerar um polígono semelhante, dois polígonos semelhantes entre si, né? Dois polígonos semelhantes. Que é o quê? Ângulos internos correspondentes congruentes e os lados correspondentes, né? A razão entre os lados correspondentes, ela tem que ser proporcional. As razões entre os lados correspondentes são proporcionais. O que é ser proporcionais? Elas são iguais. E aí a gente entra dentro do que o PET trouxe para vocês, que o PET não trouxe essa semelhança assim. O PET trouxe para vocês triângulo, e o triângulo é mais fácil. Quer ver só? Vão usar um pouco a imaginação comigo agora, tá? Estão lembrados que eu sou péssima para desenho? Não estão? Gente, eu não tô desenhando o retângulo como deveria, né? O certo seria a gente usar compasso aqui. Mas assim, eu já demoro um pouco para desenhar, então se eu for usar compasso, aí é que eu demoro uma eternidade para fazer o desenho. Então vamos prestar atenção no seguinte. Os triângulos, eles vão ser semelhantes de uma ou de outra forma. Como assim? Se vocês visualizarem dois triângulos, e vocês perceberem isso aqui, ó. Vou colocar aqui para chamar a atenção de vocês. O que aconteceu aqui? Os ângulos são iguais, ó. Os ângulos correspondentes são congruentes. Gente, pode acontecer desse triângulo estar virado, né? Imagina, eu posso torcer ele aqui, não quer dizer que ele vai deixar de ser semelhante. Então, quando a gente fala assim, ângulos correspondentes, você tem que procurar dentro da figura. Ah, se ele tem um ângulo aqui que eu conheço, deixa eu ver aqui quais são os valores, deixa eu ver se pode, se coincidem, né? Se tem como serem iguais. Ou os ângulos internos vão ser congruentes, os ângulos internos correspondentes, ou a razão entre os lados. Então, para triângulo, não tem que acontecer as duas coisas. Então, nesse caso aqui, eu indiquei para vocês, eu não coloquei medida nenhuma, não falei medida de ninguém, mas eu indiquei que os ângulos aqui são, ó, com medidas iguais. Então, eles são o quê? Semelhantes, certo? Vou fazer um outro aqui, ó. Fazer um desenho que é muito comum quando a gente trabalha com semelhança, que é algo parecido com isso aqui. Olha só, eu desenhei dois triângulos, eles são semelhantes? Então,
primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, de cara, esse ângulo e esse ângulo aqui, eu posso garantir que são congruentes. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Eu preciso de mais informação dentro desse triângulo para saber se eles são semelhantes ou não são semelhantes, certo? Mas olhando aqui, essa reta aqui, ela é paralela a essa. Então eu posso falar para vocês que esse ângulo aqui, ó, vou colorir de preto, é igual a esse aqui. O que acontece aqui? Eu já identifiquei dois ângulos que têm medidas iguais. Então, com certeza, o terceiro ângulo também vai ter a mesma medida. Então, com certeza absoluta, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Se eu identifiquei que ele tem os ângulos correspondentes congruentes, eu identifiquei que eles são semelhantes. Então, eu posso falar que esse triângulo aqui eu posso falar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDE. Ah, sim, deixa eu ver se a posição deles está trocada, não tem problema, né? Aqui eu estou identificando o ângulo mais agudo com o ângulo mais agudo de medidas iguais, então eu tenho que identificar os ângulos que se correspondem. E se eu colocasse medidas, que normalmente a gente traz pedindo para vocês acharem uma letra, né? Vamos supor que eu colocasse aqui, aqui vale 2, aqui vai 4, e aí eu quero que vocês encontrem aqui, deixa eu colocar, aqui vai ser meu X, aqui vai ser meu Y, e aqui vai ser 6. E aqui eu tenho um 0. Pronto. E aí, como que a gente faz? Bom, a gente faz o seguinte. Vou achar o X. Quero achar o X. Então, eu olho o X está aqui. Vou lá no outro triângulo e olho quem corresponde ao X. Quem está correspondendo ao meu X no outro triângulo? Quem corresponde ao meu X é o 2. Então, eu vou colocar X sobre 2. E daí eu preciso de mais alguma informação para conseguir fazer. Vou até fazer uma troca aqui, que do jeito que eu coloquei com vocês, vocês não vão conseguir achar nada. Vamos tirar esse Z para trás aqui. Pronto, agora a gente consegue. Se eu colocar meu Y, quem corresponde ao Y lá no outro triângulo? Ah, como que eu vou saber quem corresponde ao Y? Entre quais ângulos o Y está? Eu sempre me oriento assim, ó. Colori tudo, coloquei um tracinho, colori tudo, coloquei um tracinho. Então, o 4 e o Y são os lados que se correspondem. Então, eu vou colocar o 4 aqui. Se eu estou pegando do triângulo maior para o menor, eu tenho o tempo inteiro fazer isso. Então, do triângulo maior agora eu tenho 6. Quem corresponde ao 6 aqui é o 3. Como que eu resolvo? Eu vou escolher aqui, ó, por exemplo, x sobre 2 igual a 6 sobre 3. Ou até 6 sobre 3, eu sei que é 2, já posso colocar direto 2, não tem problema nenhum. Posso colocar o 2 aqui. E aí, a gente multiplica cruzado. Mesma coisa aqui. Esqueço o x, coloco y sobre 4 igual a 2. Multiplico cruzado. Y igual a 8. Então, eu costumo falar que semelhança é muito fácil. É gostoso até de trabalhar. Mas o problema, a dificuldade na semelhança é a gente conseguir muitas vezes identificar a posição das figuras, porque nem sempre elas são bonitinhas assim. No quadro normalmente a gente faz assim porque fica mais fácil de fazer o desenho, porque se eu troco a posição, fica difícil do meu desenho sair semelhante. Mas nos livros, né, que a gente consegue fazer usando programas computacionais, a gente consegue garantir essa semelhança e fazendo posições invertidas. Então, o que eu tenho que estar atento o tempo inteiro? Olhando os ângulos, procurem os ângulos. Tem os ângulos, não importa se tem medida ou não. Porque muitas vezes eles não trazem medida, mas eles trazem essas indicações. E aí, se eu acho aqui um ângulo com 2 tracinhos e aqui tem outro ângulo com 2 tracinhos, eu tenho certeza absoluta que eles são iguais. E é através deles que eu me oriento. Então, quando eu achei, que eu falei para vocês que quem correspondia ao X no triângulo menor era o 2, foi por quê? Porque eu olhei para o X e falei, bom, ele está entre o ângulo que está todo colorido e o ângulo que está com 2 tracinhos. Então, quem é que está nessa situação? O 2. Quando eu vi o Y com 4, eu olhei para os ângulos também.
Falei, olha, o Y é o lado aqui, olha, que tá formando o ângulo todo colorido e o ângulo com tracinho. Então eu vou lá e procuro o outro lado que está na mesma situação. Ângulo todo colorido, ângulo com tracinho. Então quem era? Era o 4. Aí eu coloquei Y com 4. Sobrou o 6, então de cara eu já sabia que seria o 6 com 3, mas eu também poderia me orientar usando os ângulos, ó. 2 tracinhos e um tracinho, 2 tracinhos e um tracinho. Então é o 6 com 3. A ordem que você pega não interfere na sua resposta desde que você siga a mesma ordem. Tá, Cíntia, você pegou o x com 2. Eu posso colocar 2 sobre x? Pode. Se você puser 2 sobre x, 4 sobre y e 3 sobre 6, não tem problema nenhum. Então, a ordem ela não interfere desde que você sempre siga a mesma ordem. Entenderam? Eu sei que tá muito rapidinha essa aula, eu sei que tá sendo assim bem... Se tiver difícil de entender, se ela não tiver ajudado, coloca aí que na semana que vem eu vou estar mais tranquila e eu faço uma aula mais elaborada para vocês. É que eu não gosto muito de ficar usando o GeoGebra aqui, porque no dia a dia de vocês não têm, né? Vocês não vão fazer atividade, provas com programas computacionais. Então eu prefiro ficar fazendo à mão. Mas para matemática o que a gente tem que pensar é o seguinte, é semelhante quando o quê? É parecido? Não, é semelhante quando? Se for um polígono qualquer, os ângulos internos correspondentes forem congruentes, o que é isso? Tem medidas iguais e as razões entre os lados forem proporcionais. O que é isso? A hora que ele escreveu uma razão, que é uma fração, essa razão tem que ser igual à razão que eu escrevo usando as medidas do outro lado. Se for triângulo, é uma coisa ou outra. Tá? Então, por quê? Porque muitas vezes eles colocam todas as letras para a gente encontrar, não tem valor nos dois triângulos para você poder garantir essa semelhança. Tipo assim, igual aqui, por exemplo, eu pude fazer porque eu sabia que era semelhante, que eles eram semelhantes pelos ângulos. Então, não dá para eu garantir a semelhança porque eu não tenho os lados para eu garantir a razão. Que é o que acontece na maioria das vezes com os triângulos. Então, triângulo, ou os ângulos internos correspondentes são congruentes, ou as razões entre os lados são proporcionais. Quando o exercício te der dois ângulos, você não precisa procurar o terceiro ângulo. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu já garanto que dois são congruentes, lógico que o terceiro também vai ser, porque na hora de somar tem que ser 180 graus. A gente tem casos de semelhança. Mas eu não vou ficar citando o caso aqui para vocês, porque para mim o foco é que vocês aprendam a identificar da forma mais simples. Conseguimos identificar da forma mais simples? Beleza. Ah, Cíntia, eu quero os casos. Meu pai te trouxe alguns casos, eu quero entender esses casos. Coloca para mim, que como eu falei para vocês, na semana que vem eu vou estar mais tranquila, aí a aula fica caprichadinha para vocês. Tá bom? Fechado? Então, do mais, se cuidem, continuem estudando, fiquem bem. É muito bom estar aqui com vocês, tá, gente? Espero ter podido ajudar de alguma forma. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Fiquem bem e não esqueçam, né? Se gostou, dê um like, compartilhe. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva. E corra lá no canal do Tio Marcos também, né? Que as aulas dele são muito boas. Eu acho que o Tio Marcos é bem mais animado que eu, né? Grande abraço e até breve.